Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Os principais veículos de imprensa dos Estados Unidos estão anunciando, né, que a América está ficando sem munição na guerra da Ucrânia. Bom, eu já tinha feito diversos vídeos, né, um falando do problema do antimônio, que é uma matéria-prima muito importante para a indústria de defesa, e o outro também, né, com relação a declarações do CEO da indústria de defesa dos Estados Unidos, dizendo que eles não tinham condições de atender, né, o aumento da demanda exigida pelo presidente Biden em função da guerra da Ucrânia no tempo, no prazo, no cronograma que foi estabelecido por Washington. Eu tinha feito esses vídeos. Eu não ia mais tocar nesse assunto, porque ia ficar redundante, só falar, você está repetindo isso aí, só que aí agora a notícia veio de mídias, né, que são tradicionalmente, são abertamente atlanticistas, como é o caso, por exemplo, né, da CNN. Então eu vou colocar para vocês a matéria da CNN, a gente vai analisar junto, né, e tentar entender o que é que está acontecendo com a indústria de defesa dos Estados Unidos e que na verdade corrobora algumas análises que já foram feitas pelo canal 4 meses atrás. Gente, então essa é a matéria, né, de hoje, dia 17 de novembro de 2022, matéria da CNN. Estados Unidos estão a ficar sem armas e munições para enviar para a Ucrânia. Essa matéria já saiu em outros jornais americanos, né, principalmente da área atlanticista aí, e eu vou frisar os pontos mais importantes aqui, porque eu acho que interessa bastante para o padrão de análise que nós fazemos aqui no canal Arte da Guerra. Normalmente eu não gosto de usar a CNN como fonte, mas como dessa vez eles estão admitindo uma coisa que a gente já vem falando faz tempo aqui no canal Arte da Guerra, né, eu acho que é hora da gente levantar essa bola de novo. À medida que o primeiro inverno completo da guerra da Rússia com a Ucrânia se instala, os Estados Unidos estão a ficar sem alguns sistemas de armas de alta qualidade e munições disponíveis para serem transferidos para Kiev, dizem a CNN 3 funcionários com conhecimento direto. Outra coisa importante que eles colocam é que há uma quantidade finita de excedentes dos que os Estados Unidos têm disponíveis para enviar. A matéria é bastante longa, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição. O que eu até estranhei, a matéria ela foge da normalidade, né, do tamanho de matérias que a CNN costuma fazer sobre a guerra da Ucrânia. Eu achei essa bastante longa, muito descritiva, me chamou muita atenção. Outro ponto interessante, as autoridades de defesa dizem que a crise não está a afetar a prontidão dos Estados Unidos, uma vez que as armas enviadas para a Ucrânia não saem do que os Estados Unidos guardam para suas próprias contingências. Mas vários funcionários sublinharam que os Estados Unidos nunca poriam em risco a sua própria prontidão. Cada remessa é avaliada contra o seu impacto nas reservas estratégicas e nos planos de guerra. Uma das razões para a preocupação com as baixas reservas é que a base industrial dos Estados Unidos está a ter dificuldades em acompanhar a procura com rapidez suficiente. Parece que não é só a CNN que está veiculando isso, não, tá? A gente vê que diversas mídias aí já estão falando aí nesse shortage, nesse esgotamento, nessa enorme pressão sobre a cadeia logística de munição do Ocidente para abastecer a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Bom, gente, pela reportagem, a preocupação dos americanos, né, é manter o estoque a gente chama de munição de paz. O que é a munição de paz? É o estoque que você tem guardado em tempos de paz para a contingência de uma guerra, de um conflito. Bom, aí a gente entra em diversas considerações. Primeiro que eles podem estar mentindo aí, e esse estoque já está sendo comprometido, né? Isso é uma possibilidade, lógico que a gente tem que deixar e mostrar que essa carta existe para vocês, mas o outro lado é a preocupação de que, como os republicanos tomaram a Câmara dos Representantes, né, a Casa dos Representantes, que seria a nossa Câmara dos Deputados aqui, eles podem muito bem impedir novos envios o ano que vem à Ucrânia. E a verdade é que a tarefa do exército do Zelensky ainda está bem menos da metade. Eles recuperaram uma parte muito, não é considerável, não é uma parte grande do território que eles recuperaram da Rússia. Se com os quase 100 bilhões de dólares que o governo americano já colocou ali, eles só conseguiram conquistar isso, só conseguiram recuperar isso, embora lutem com muita bravura, preciso deixar isso bastante claro, não se sabe quanto que eles vão precisar em termos de dinheiro e munição para reconquistar e em termos de vidas humanas também,
para reconquistar o resto da Ucrânia. Então há muitas dúvidas a respeito disso. Eu já fiz um vídeo aqui falando que os Estados Unidos estão comprando munição da Coreia do Sul para enviar para a Ucrânia. Isso já é uma realidade, munição de obuseiro 155mm. Mas também há o outro lado, que eles estão ficando sem mísseis Stinger. Eu preciso lembrar, isso é muito importante, que uma comissão de militares americanos foi para a Ucrânia para ver, né, avaliar aí, investigar se está havendo sumiço de armas e munições nessa guerra, porque o boato sobre isso é forte. E um outro lado que a gente precisa lembrar, eu já falei aqui, que é sabido que a Rússia está repassando o que ela está capturando para o Irã. Muita coisa está indo parar em mãos iranianas. E se existe essa desconfiança das forças armadas, dos políticos e militares americanos sobre o desaparecimento de armas ucranianas, né, a ponto de precisar enviar uma comissão, né, chefiada por um general à Ucrânia, é porque realmente as coisas estão complicadas. Então, o que eu coloco, né, nisso? É que o cenário ucraniano é um cenário mais complexo do que é apresentado. Ele vai, as suas complexidades, que algumas nós já adiantamos meses atrás aqui no canal da Guerra, a imprensa ela chega num ponto, ela esconde essas complexidades. Ela esconde. Mas chega num ponto que a coisa fica tão gritante que você já não tem como colocar embaixo do tapete. Aí morre até a imensa capacidade de negação que a imprensa internacional teve para o debacle da Ucrânia. Eles negaram o tempo todo. Agora parece que estão começando a admitir algumas coisas. Então, em que ponto nós estamos, né? Existe uma crise no fornecimento de munições americanas? Com certeza. Nós não sabemos só o tamanho, mas que ela existe. Ela pode ser superada? Acredito que sim, mas não no curto prazo. Acho que é uma coisa aí de 1, talvez 2 anos. Por algumas declarações que nós já vimos aí de gente da área. E uma outra coisa também que nós temos que lembrar o outro lado. A Rússia está trazendo suas reservas, né? Então a demanda de munição ela pode aumentar. Novos insumos estão chegando do Irã também e vão fazer pressão sobre a demanda. Então a tendência é que a pressão de demanda sobre a indústria de defesa dos Estados Unidos, sobre os estoques de armas principalmente, que já está sobrecarregada, ela pode piorar bastante. É um fato. De maneira que nós temos um cenário bastante difícil de ser avaliado. Em adição, nós temos também, né, o problema das matérias-primas. Nós não sabemos se a indústria de defesa americana está enfrentando, né, uma shortage, uma escassez de matérias-primas, né, ou outros insumos aí necessários à produção, porque eu lembro que muita coisa vem da China e da própria Rússia. Então é um problema, né, extremamente, um problema que tem muitas vertentes, aí, muitas facetas, muitas colateralidades. É muito difícil precisar, né, se ele vai ter uma solução imediata. Você tem aí pressão dos republicanos, pressão da própria Rússia, pressão das reservas da Rússia, pressão de armas do Irã, pressão das cadeias logísticas, né? E também o fato de que alguns aliados europeus estão enfrentando uma situação econômica bastante complicada no momento. Então é difícil avaliar o que foi que aconteceu. Vocês olhem depois o artigo da CNN, é um artigo extenso. Os padrões da CNN costumam ser um artigo bastante intenso. Eu trouxe para debate justamente porque foi da CNN. Se tivesse saído num blog russo, isso eu não traria. Eu cheguei a ver isso aí num blog russo. Mas eu não trouxe porque eu falei, não, isso aí os russos estão falando. Mas quando é a própria CNN que admite uma coisa dessas, você começa a desconfiar que realmente, né, tem caroço nesse angu. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é
daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.